Bom, turma, é a nossa primeira aula nesse ambiente, né? E o nosso objetivo aqui, o que é? É voltar da semana passada, aquele formulário que vocês fizeram os exercícios, né? Responder os exercícios. E fazer alguns comentários aqui, né? Conversar sobre a disciplina, que nosso tema hoje é o refino do petróleo, né? E fazer uma discussão em cima disso, né? Depois a gente chega até as questões, dá uma relembrada lá nas questões, e nas próximas aulas a gente continua esse mesmo tema, só que aí é um pouquinho mais para frente, né? Letícia, para passar para frente, faz favor. Lê. Então, é assim. O nosso conteúdo é refino do petróleo, né? O objetivo é que os alunos consigam entender técnicas aplicadas para o refino do petróleo, o objetivo maior, é isso, né? A nossa habilidade aqui é identificar processos de transformação do petróleo em materiais e substâncias utilizados como fonte de energia, né? Então, o petróleo ele está lá bruto na natureza, o homem busca dele para fazer o refino e ser utilizado aí como fonte de energia, né? Que é o objetivo principal. E além da fonte de energia, nós temos aí uma fonte de materiais também, né? Que nós vamos chegar, que no caso da after, nós vamos ter aí uma série de produtos só de uma fração do petróleo, né? Que vai para as indústrias petroquímicas e aí eles passam esse produto, esse derivado do petróleo a vários e vários produtos que vai ser derivado por ele. Um derivado do petróleo derivando outros produtos, ok? Faz favor. Então, aqui nós temos o refino do petróleo, né? Começando a nossa demonstração aqui. Então, o refino do petróleo é sobre o quê? Vamos buscar esse material lá na natureza, né? Na nossa fonte, chamada fonte do petróleo, e trazemos até a indústria, até a refinaria, para transformar isso em esses derivados em fonte de energia, que é o caso da gasolina, né? E outros. O outro produto que nós levamos lá para a petroquímica e transformando isso em produtos que vamos usar no nosso dia a dia. Então, é assim, vamos lá. O refino do petróleo, não, ainda mesmo. No refino do petróleo, o óleo cru, que é o produto bruto, né, passa por um tratamento para retirar impurezas antes de entrar em uma coluna de metal, sendo aquecido em uma caldeira até a temperatura em que vaporiza e através da coluna. Então, ao resfriar, seus derivados são retirados em um processo chamado de destilação fracionada. Então, para a gente tirar esses derivados do petróleo, a gente precisa fazer um processo chamado destilação fracionada, né? No nosso desenho aqui para aqui, ó. Então, ele tem que não dá para a gente apontar aqui, né? Vamos ver. Dá para ver o mouse aqui? Não, né? Oi? Dá para ver o mouse aqui? Dá para ver sim, professor. Então, não, professor, só dá para ver se eu mexer, só. Ah, tá. Então, é assim, ó, esse aqui é uma estrutura, né? Uma torre chamada torre de destilação, né? O produto cru vem lá da natureza, é a exploração do petróleo, que chama do petróleo bruto. Trazemos até essa destilação aqui e fazemos a separação, né? Passando, por favor. Então, nas refinarias, o petróleo chega a ser transportado das fontes, que é a fonte original dela, né? Para a produção, né, por via terrestre, marítima, ou até, né, quando fala via terrestre, aí pode ser por transporte ou por gasoduto, né, que são aqueles encanamentos longos que traz da fonte até a refinaria. Aí já evita muito assim o transporte por exemplo, de caminhões, de trem, né, e facilita que tenha aquele acesso mais rápido.
Só que, assim, é rápido, mas tem um problema de custo, que é o próprio gasoduto a ser fabricado, né? Onde vai passar esse produto, esse gasoduto, dependendo desse local. É isso? Ao chegar na refinaria, passa pelo aquele processo que eu falei para vocês anterior, e os hidrocarbonetos vaporizados do petróleo voltam ao estado líquido, conforme se resfriam, né, em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Então, é aquecido esse material, né? Quando ele entra na torre, ele é aquecido e ele passa aí pelo processo de separação. Então, quem sai primeiro e quem fica, no caso, o resíduo. Então, nós vamos ver na próxima. Vamos ver se é isso mesmo, né? É isso mesmo. Por favor, a próxima. Então, aí aqui está mostrando a torre, né, por dentro, né, a coluna de destilação por dentro. Então, esse lado aqui, ó, isso aqui é uma caldeira, né, que tem o aquecimento, fornece o aquecimento, o produto está aqui dentro, né, ó, produto a ser destilado está aqui dentro, que é o petróleo cru, e aí ele começa a sofrer um aquecimento. E aí, no aquecimento, olha, a 40 graus, nós já temos aqui a primeira fração do petróleo, que são os gases, né? O gás feito do petróleo. Então, no caso, o gás de cozinha, o butano, está aqui, ó, certo? Então, a 40 graus, já começa a liberar o gás de cozinha. Esse gás de cozinha é captado, né? Tem um espaço especial para ele. Né? Você vê que os canos aqui, a passagem dele, e cada um deles tem o seu... no caso, o seu local de ser coletado, né? Então, para ficar puro lá dentro. Depois ele passa por um processo de refino ainda mais, né? Mas o primeiro processo é separar todos eles. Saiu todo o gás a 40 graus até 70 graus, a gente tem a liberação de gás. Depois disso, começa a sair uma outra fração, né? Depois de 70 graus até os 120, a gente tem todos esses pratos aqui, eles vão evoluindo por aqui, ó, né, por todo esse prato, e aí ele vai fazendo aquele processo de ficar o mais puro possível, né? Aqui, ó, nessa região aqui. Dá para ver aqui a região? Aqui, ó. Ok? Todo mundo quietinho. E aí nós temos a nafta, né? Saiu o gás, a nafta. Aí nós chegamos... Isso, essa parte aqui, ó, que está mostrando aqui, ó, é a parte já saiu o gás, a nafta, e agora vamos para a gasolina, né? A gasolina está aqui, ó, nesse estágio aqui, ó. Tudo isso aqui está dentro desses pratos aqui, ó, evoluindo, né? Que está sendo aquecido aqui embaixo, né? Outra fração, do 120 a 200 graus, nós temos aqui, aí chegamos a ser o querosene, né? Era separado, então aqui fica o gás, a nafta, a gasolina, o querosene aqui, ó. Ok? E aí, volta a se aquecer, é um processo de aquecimento. Aí vem o diesel, né? O óleo lubrificante. Aqui, eu chamo aqui o gasônico, que é o pesado, que já está quase nada de fração a sair, e até chegar o asfalto, que é aquele que a gente utiliza para pavimentação. Então, todos isso aqui são aproveitados, né? Todos os derivados dele. Mas, depois que termina esse processo de destilação, a gente ainda se faz um tratamento nele puro, né? Cada um dele. Agora, pega-se a fração dos gases, faz aí um tratamento dele, para deixar ele mais puro possível. É uma substância que vai ficar uma substância aí sem envolvimento de desses outros aqui interferindo a ele. Ou seja, ele fica mais puro possível. Ok? Lembrando que isso aqui a gente precisa, com isso, né, porque quando a gente coloca lá, dependendo do petróleo bruto, há uma varia aqui de temperatura, né? Um sai com menos, outro sai mais, mas eles estão mais ou menos ali. Por quê? Porque a fonte, quando ele vem para a destilaria, ele pode ser, uma fonte tem um petróleo um pouco diferente de outro. Então, mas a tendência deles é sempre nesse nível de temperatura.
e cada um liberando o seu produto, né, que é através da temperatura de ebulição. Ok? Por favor. Então, aí aqui tem uma explicação, né, que foi falado lá. Então, a coluna de destilação é composta por estágio, né, de equilíbrio, com a finalidade de obter produtos mais ricos em determinados componentes de uma mistura. Então, é assim, esse estágio que a gente fala aqui é aquele entre um estágio de temperatura a outra. Naquele momento que está sendo destilado aquele produto, esse estágio é aquele que, né, o que está fazendo essa operação, que seja mais puro possível. Para quê? Para que dê menos trabalho depois você deixar esse material puro, né? Então, melhor qualidade que ele sai da destilação, melhor em questão de custo para esse produto ser liberado, né? Então, a gente precisa o que dele? Atenção na hora que você está fazendo essa destilação. Esse produto, quando ele é colocado no seu, né, no caso, no seu vasilhame, lá no seu local de deixar ele puro, ele tem um tempo, né, que chama esse tempo tempo de conservação, para a gente dizer assim, agora precisa de um tratamento nele. E aí, o tratamento é feito conforme a necessidade desse produto separado, ok? Então, nesses estágios, onde se encontra os pratos são aquele que eu passei anterior aí, dentro da torre a gente vê os pratos, que é chamado de bandejas, né? São perfurados, depois a gente vai ver uma figura aqui embaixo, que chama de figura 3, uma corrente de vapor, cruza-se uma corrente de fluxo de líquidos em ambiente de alta pressão. Então, ali há uma pressão, né? Conhecido como os anéis trocando calor e massa no processo. Então, o refluxo nessa coluna de destilação refere-se à porção de produto líquido suspenso, condensado na torre de destilação, ou o fracionamento que, quando retorna, né, para a parte superior da torre. Né? Então, ocorre o quê? Que a torre de baixo contra o fluxo, os hidrocarbonetos vaporizados. Então, é assim, ó. Quando esse produto é colocado lá na torre, como a gente viu ali todo aquele trajeto dele, os pesados vão ficando embaixo, né? A fração dos pesados vão ficando embaixo, até chegar ao nível que não sai mais produto nenhum, que isso é o resíduo final. Esse resíduo final, que a gente chama ele do asfalto, por exemplo, é um dele. Tá ok? Por favor, passando, lê. E aqui está o estágio. Ó. Então, ó, esse fluxo de vapor que temos aqui, ó, pressionando, principalmente quando começa a chegar no final da destilação, né? Esse produto ele passa por um agito, né, uma pressão. Essa pressão, junto com a temperatura de ebulição do produto que está aqui, ele tenta empurrar o máximo para cima, para ele chegar no estágio dele, né? Então, ele chegar a procurar o destilado aqui, procurar o espaço dele aqui e ser armazenado, né? Para tirar o máximo possível também no caso do petróleo cru, né? Tirar o máximo possível dele, aproveitar o máximo desses derivados aqui. Tudo bem? Então, aquele caso lá, os produtos mais leves, eles vão evaporando, e os mais pesados, que são aqueles que têm, os mais leves são aqueles que têm menos hidrocarbonetos, né? O hidrocarboneto, que é o CH4, e eles vão sendo liberados primeiro, os mais leves primeiro, os pesados vão ficando, como já foi dito aí anteriormente. Lê, por favor. E aqui a gente tem assim, ó, entre os derivados do petróleo, os produzidos em refinarias, em coluna de destilação, fracionadas, os mais importantes são, né, que é o caso do óleo diesel, a gasolina, a nafta. Essa nafta aqui são aqueles produtos que é levado lá para as indústrias de petroquímica, né?
e lá eles vão fazer vários produtos deles, né? Então, por exemplo, o PVC, o plástico, muito plástico sai daqui, ó, dessa nafta. Aí nós temos a querosene, o óleo combustível, né? E muitos outros, né? Que tem outros produtos que vai sendo aproveitado durante essa destilação. Após a destilação, né, tanto as frações pesadas, ou menos, né, menos oleosas, são aquelas menos oleosas, quanto as frações leves, que são as mais valiosas, né, passa por um processo secundário secundário e terciário. Então, é aquele caso que eu falei para vocês, né, ele passa por um tratamento. Então, depois desse processo da destilação, cada um deles vai passando por outros processos. Se precisar passar por um terceiro processo, ele passa pelo terceiro. Se não, passa no processo secundário, que a gente chama de processo secundário, né? Tudo bem aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Não? Pois não, Lê? E aqui nós temos a questões da semana passada, né? Que eu passei o formulário para vocês. E vamos dar uma verificada aqui, né? Nem todo mundo respondeu, né? Deu para ver lá no formulário. Comecei a corrigir isso aqui na sexta-feira à noite, eu estava corrigindo. Nem todo mundo respondeu, né? Mas quem respondeu deve lembrar disso aqui, né? Daqui que a gente foi comentado lá. Então, a primeira questão. Alguém lembra dessas questões aqui? Ó, que eu vou resolver com vocês aqui. Ó. Relembrar, né? Alguém lembra aqui que foi feito, o que colocou aqui, o que escreveu, o que entendeu, o que ficou em dúvida? Eu coloquei que retirava cada componente através das temperaturas e pelos canos, pelos dutos. Pelo fluxo, né? Isso. Então, é assim, né? Ó, a primeira questão. O petróleo bruto passa por um tratamento para retirar impurezas antes de entrar em uma coluna de metal, que é aquela primeira coluna lá, né? Sendo aquecido em uma caldeira até uma temperatura em que vaporiza e sobe através da coluna. Então, esse é o processo dele lá, né? Então, ele passa pelaquela primeira coluna, que é aquela de metal, que é para deixar o material mais limpo possível. É tipo uma limpeza química, né? Ele passa para quando ele chegar na coluna realmente de destilar, que é aquela de aquecimento, que ele dê menos trabalho e que libera menos sujeira, no caso, impurezas, né? Então, ele já vai um pouco limpo, né, digamos assim. E aí, quando ele é colocado lá, ele vai ter a operação ali é tentar deixar ele mais puro possível para dar menos trabalho e aí o produto também sai com menos custo, né? E aí, agora aqui pergunta, como são retirados seus derivados, né? Então, aqui uma pergunta simples, né, que está diretamente lá no texto. Como são retirados seus derivados? São através da destilação fracionada, né? Essa é a nossa resposta. Passando né? Passando pela torre, todas suas fases, né? E aí o produto final de cada um é através da destilação fracionada, ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação aqui nessa primeira pergunta? Não. Não. Agora aqui, ó, qual a finalidade da coluna de destilação ser composta por estágio de equilíbrio? Então, essa questão aqui, a gente pensa em quê? Quando a gente põe, né, quando o material é colocado na torre, e essa torre faz o seu trabalho de destilação, ele tem aquele estágio, que foi o que eu comentei para vocês, né? E nesse estágio, a tendência dele entre um estágio e outro é eliminar o máximo possível daquele produto que está no estágio até para recomeçar o outro, né? Então, por exemplo, no óleo, no gás, que é o primeiro estágio, entre o gás entre os gases, né, que é o butano e o metano, o butano e o etano, né?
esses gases, quando eles estão sendo liberados, ele tem um certo estágio, aquele estágio que chama de estágio de tempo, um tempo, entre um e outro. Acabou tudo aquilo lá, começa o próximo, que no caso é a gasolina. Nesse momento, que é o chamado de estágio, ele tem que ser mais puro possível, né? Ter os cuidados ali, e automaticamente ele vai, através da temperatura de ebulição, eles vão retomando o próximo, né? Então, terminou um, automaticamente, terminou todo aquele estágio, automaticamente já vem o próximo. E aí, até chegar ao resíduo final. Então, qual é o objetivo aqui maior, né? Então, qual a finalidade? Então, essa finalidade é assim, é obter produtos mais ricos em determinados componentes de uma mistura. Porque nós estamos aqui falando de uma mistura, né? Que o petróleo é uma mistura de hidrocarboneto, onde você pode encontrar aí alguns elementos, que não até que não é desejável nele, né? Que no caso do enxofre, dentro desse petróleo, que o objetivo não é reter esse enxofre, mas ele é retirado, né? E, lógico, que ele vai ser aproveitado, porque não se perde nada na produção, né? A produção, a tendência é pegar o máximo que tiver ali e todos que tiver ali, né? Sem prejuízo. Tudo bem? Por favor, a terceira. A terceira é assim, então, os gases liquefeitos do petróleo, né? Que é o GLP. Então, vamos lá. O GLP, gás liquefeito do petróleo, é uma fração de destilação constituída essencialmente de... Aí a gente faz aqui a pergunta, né? As alternativas. De metano, propano e butano, hexanos, metano, etano e propano. Então, qual é a nossa questão correta aqui? Alguém sujeita aqui? Eu acho que eu coloquei a B, professor. Propano e butano. É isso mesmo, né? Então, o propano, que é uma aquelas primeiras frações ali, e o etano, e o butano. Então, você vê que trabalho dá para você separar dois gases depois, né? Que eles vão juntos, né? Os gases vão juntos. Depois, você já começa vai ter que passar por um segundo processo, pode passar por um terceiro processo, que é onde vai fazer essa separação, né? Então, nós temos aí, nessa primeira fase, o propano e o butano. É isso mesmo. Ok? Mais alguém aqui? A 3, a 4. A 4 a gente tem uma relembrada aí, né? Sobre um pouco a história do petróleo no Brasil, né? Então, então, vamos fazer assim, responsável pela exploração e produção de petróleo no território brasileiro, essa empresa é considerada a maior da América Latina. Foi criada em outubro de 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, cujo slogan era "Petróleo é nosso". Marca alternativa que corresponde à empresa que possui as características citadas. Então, sem problema aí, né? Todos acertaram. Era mais fácil essa. Oi? Era mais fácil essa. Não é? Então, é a Petrobras. Foi criada, né? Isso aqui eu coloquei, sabe por que isso aqui? Para entrar um pouco na história do petróleo no Brasil, né? Ela foi criada pelo governo Getúlio Vargas. Lógico, quando ele criou a Petrobras, no governo dele, já existia um protocolo, né, um documento que entregaram no caso, o governo anterior, antecessor dele, entregou para ele, para o governo, né, que o Brasil teria condições de explorar o petróleo, principalmente lá no estado da Bahia, né. Então, daí ele veio né, com sua administração e montou aí o petróleo no Brasil, teve aquele slogan que ele sujou a mão, colocou o petróleo é nosso, e foi aquela euforia, né, na época, e estamos aí até hoje. É uma grande empresa, né? Tá ok? Essas outras aqui são grandes também, né? Mas o que estamos relacionando aqui ao petróleo é a Petrobras, ok? E aqui nós temos a quinta questão, quais das opções de geração de energia abaixo
é a única menos poluente que o gás natural. Então, o gás natural é menos poluente que algumas delas que estão aqui, né? Mas ainda, quem é menos ainda que o gás natural? Isso aí a gente estudou ano passado, quando você estava no segundo, e foi tendo num processo de estudo intensivo lá do segundo, do terceiro bimestre. E a gente estudou bastante fonte de energia, não sei se vocês estão lembrados do ano passado. Então, qual é a nossa questão aqui correta? Alguém sujeita? É eólica? Isso, é isso mesmo. Então, nesse processo de busca de energia, chega uma hora que a gente não tem onde buscar, a gente começa a utilizar do que tem, né? Mas a tendência do homem, da humanidade, é buscar o máximo possível uma fonte de energia que, digamos assim, que não seja assim tão prejudicial ao meio ambiente. A nós é o meio ambiente, né? Porque se chegar uma hora, a gente vai estafar aí com nossos resultados da atividade humana, né? A produção de produtos, e dessa produção, vamos ser vítimas, né? Já somos vítimas, né? De algumas atividades industriais, né? Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Só sobre um pouco mais sobre o petróleo, a gente tem algumas histórias. Então, por exemplo, no mundo, o petróleo, a gente pensa assim que ele é uma coisa muito antiga, né? Sim, antiga lá no solo, a sua fonte está lá, mas o homem começou a explorar isso aí, essa fonte de energia, ele começou a explorar lá nos Estados Unidos em 1859. Então, é uma coisa, né, em comparação ao nosso universo, nosso mundo aí, é novo, né? É uma atividade nova, não é? A exploração do petróleo é uma atividade nova. E já pensam, né? O estudo aí é que essa fonte de energia seja substituída, né? Porque dá para ver que a gente libera muitos produtos indesejáveis na natureza, na queima dele, né? Então, pensa-se muito de ser substituído, né? No Brasil, como foi comentado aí, foi através do governo Getúlio Vargas, mas, assim, tem alguns relatos, são os relatos de populares, né, que ele teve algumas informações dos moradores lá de uma cidade, um local chamado Lobato, que é um bairro hoje, do subúrbio de Salvador, que naquela região, antes da energia elétrica, aquele povo que morava ali, né, eles utilizavam de uma lama preta, que eles davam o nome de uma lama preta, para colocar nas lamparinas, né, como combustível. E ali viu que aquela era diferente de tudo, que naquele momento diferente da água, né, que a água não vai servir como acender a lamparina. Então, houve, assim, um interesse, né, na época, você viu que jorrava esse petróleo naquela região ali, né, naquela época, naquela região. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a fazer estudos, né, e em 1932 foi quando eles conseguiram entregar, né, ao presidente Vargas o documento que eles fizeram esse laudo. Foi um laudo técnico que eles fizeram. E aí veio, né, a intenção de ser a exploração do petróleo que estamos aqui até hoje, né? Na América Latina, como diz aí, a nossa é a maior. Ok? E passando aí um pouco na história, nós temos aí, né, o ano do pré-sal, né? Que em 2007 foi descoberta chamada uma jazida de petróleo, que é a fonte do petróleo, aqui na região de Espírito Santo, né? Que é dado como a fonte do pré-sal, que toda aquela região, que é uma região que está mais ou menos 800 quilômetros, a 200 quilômetros de comprimento e largura, né, 800 de comprimento e 200 quilômetros de largura de fonte desse petróleo. Mas essa fonte ele está lá no subsolo do oceano. Então, ele está a 7.000 metros de profundidade. E o homem vai explorar isso aí, né? Já está com todas as tecnologias para fazer essa exploração. Então, vale a pena, né?
Se todo esse trabalho, buscar um petróleo que está lá embaixo e trazer até a refinaria, é que vale a pena, não é mesmo? Tudo bem? Algum comentário, alguma questão, pergunta? Não? Não, não, não. Não, Professor, Oi. além do petróleo, tipo assim, no nosso país ter um alto valor, tem mais alguma coisa? Tipo, que vale o mesmo tanto que o petróleo vale pro nosso país, entendeu? É assim, o Brasil ele é pioneiro na produção de etanol, né? Que é o álcool, que está nos postos de gasolina hoje. Então, teve a crise do petróleo, né? E, nos anos 80, chegou até uma época, nos anos 80, que os postos de gasolina eles não abriam nos finais de semana, para não ter, assim, consumo de gasolina fora do normal, porque o principal que era a atividade industrial. Então, eram os caminhões, né? Só os caminhões que tinham essa possibilidade de abastecer, porque eles achavam que estava pouca gasolina. O mundo estava tendo uma crise do petróleo. Então, o Brasil ele começou, já tinha, né, um projeto de fazer o chamado a produção do álcool, né? E o Brasil foi o pioneiro, né, a produzir o álcool. Então, no Brasil, nós temos aí o álcool, né, como uma segunda fonte, né, para esse, até substituindo o petróleo, né, a gasolina. E hoje está aí, né, gasolina e álcool. Ah, tá bom, obrigada. Os dois no mesmo automóvel, né? Chega a usar os dois. Ok. Mais algum comentário? Ficam livres para comentar, discutir? Não, prof. Não? Então, é assim, acho que a maioria que estão aqui estão fazendo, né, os formulários. Os formulários, é assim, como não há aquela explicação bem direta, né, as explicações estão todas no texto. Então, na hora da resolução, tenta primeiro ler o texto e na hora da resolução vai voltando a ele, né? Porque aí, quando você terminar de fazer os exercícios, aí sim, você vai fixar toda a ideia aqui é a gente entender, né, cada tema que é colocado, né, cada conteúdo que é colocado nas aulas. E aí vamos fazer, discutindo elas aqui agora também, né? Tem esse outro ambiente para a gente ficar discutindo, né? E se vocês tiverem alguma ideia de atividades, pode conversar no privado, né? Que a gente vai aceitando sugestões, como é melhor assim. O conteúdo é esse, né? Que nosso conteúdo é o conteúdo lá do nosso conteúdo da proposta curricular do Estado, né? Isso a gente não pode fugir, mas a gente pode colocar, ampliar alguma coisa ali. Até deixar para o aluno, eu quero saber disso. Pode trabalhar, já que nós estamos tendo esses dois ambientes agora, posso vir com algum tema aí que vocês estão querendo. Por exemplo, temas aí que nós vamos ter aí o Enem, né? Na próxima aula eu gostaria de falar com vocês um pouco do Enem, né? Não só do Enem, mas dos vestibulares, né? Por exemplo, falar um pouco do ProUni, né? Que a gente tem que estar no estudo, saber realmente o que significa isso, né? O SISU, o que significa isso, né? Ô, Heron, você vai entrar no tema que tem Os do Enem vestibulares. quando? Então, nas próximas aulas, assim, porque por exemplo, essa quarta questão aqui, ó, ele foi apresentada no Enem de 2012, 2013. Ele foi apresentada essa questão 4 aqui. Só que ele criou um outro texto, né? Ele foi um texto que ele contou muito a história do petróleo no Brasil, até chegar aqui a Getúlio Vargas. Aí você vê que é uma questão simples, mas é uma questão que você tira proveito dela. Né? Você chega a um conceito, é a Petrobras? Mas o que vale aqui o que é? É o contexto que está nesse texto, né? Para chegar até essa resposta. Não é isso?
Então, sobre o Enem, a gente vai discutindo a cada aula, né? Eu posso trazer algumas questões diretamente do 2, 3 Enem anteriores e a gente fazer uma discussão aqui, né? 3, 4 questões a cada aula. Uma boa ideia. Porque se você for ver lá no Enem, a gente tem só de química, a gente tem 15 questões. Mas 45 química, física e biologia, são 45 questões, mas eles dão aquela misturada, né? É mesclado. Ora, às vezes você está pensando que está falando de química, você está em física. Mas é bem mesclado e umas questões bem elaboradas, é lógico, né? É uma banca excelente, e aí você tem questões aí que você tem que pensar muito em cima dela. Mas essa aqui, ó, é um fragmento de uma questão, certo? Essa questão 4. Então, se você, por exemplo... Obrigada. Ok. Por exemplo, você está aqui numa questão dessa, no Enem, mas você tem um texto lá né, contando lá para o início da história do petróleo, até chegar ao governo Getúlio Vargas, quando você chegar aqui, lógico, você já vai acertar também, né? Ok? E é bom a gente entender também as bancas que fazem os vestibulares, né? O que é a FUVEST, né? A FUVEST faz vestibular para quem? Para a USP, para mais quem? Para a Unicamp, para mais quem, né? Porque aí é fácil, eu já vi gente falando assim, aí vou fazer a FUVEST, eu vou estudar na FUVEST. Não, a pessoa vai fazer o vestibular da USP pela FUVEST, né? Que a banca do vestibular da USP é a FUVEST. Mas ela faz vestibular para outras universidades, né? Ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai conversar um pouco disso aí, né? Porque é bom a gente conversar sobre a origem, né, dessas bancas, né, porque assim, cada universidade tem o seu perfil. Então, eu entrego o perfil para a banca, né, que é o caso, a instituição que vai fazer esse vestibular, e ali ele pega esses candidatos, né, faz essa prova e entrega para universidades. Então, a universidade quer mais ou menos uma prova do perfil dela. Né? Isso acontece muito também nos concurso público. Dependendo da banca, as questões são assim, dependendo da outra, as questões são de outro jeito. Mas ali o nível é o mesmo, né? Ok? Alguma pergunta, comentários? Não? Acho que não. Então, é assim. Então, Letícia, Lê? Oi. Pode parar de gravar? Parei. E se